Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é a Olimpíada Rio 2016 e os atletas do tiro esportivo. Para isso, temos a presença do deputado Luiz Paulo. Deputado, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. E também a presença do presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Durval Balen. Presente, muito obrigado. Eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui presente. E aproveitando a sua vinda ao Rio de Janeiro, né, já que o senhor reside em Caxias do Sul. Resido lá na terra do frio. É verdade. Saí do frio para vir aqui nesse clima ameno, que é ótimo. Com certeza. Bem, o que é preciso para ser um atleta de tiro? Essa é a pergunta que eu faço ao presidente da CBTE. No Brasil ou fora do Brasil? Digamos, no modo geral. Não, eu queria fazer uma distinção. Uma distinção, pode não. Existe uma diferença muito grande entre o atleta do tiro esportivo brasileiro e o atleta do tiro esportivo em outras unidades, outros países. E aqui no Brasil, infelizmente, há uma dificuldade muito grande. Por isso eu chamo atleta, sem favor nenhum, atleta do tiro esportivo aqui no Brasil de heróis, porque há uma necessidade muito grande de vencer barreiras quase que intransponíveis para a prática do tiro esportivo, seja pelo alto custo dos equipamentos para o tiro esportivo, seja pela burocracia que infelizmente impera na nossa pátria amada. Com certeza. Deputado, já praticou tiro? Não, senhor. Eu não sei atirar, não tenho arma, sou a favor do desarmamento, não tenho nenhuma intimidade. Não sei distinguir um revólver 45 de um 22. Bem, foi no tiro que o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 1920, na Antuérpia, com o Guilherme Paraense. Atletas de ponta como Felipe Vu, Cássio Rippel e Júlio Almeida, campeões na modalidade em 2015 nos Jogos Pan-Americanos. São aqueles que irão representar a modalidade na Rio 2016. No último evento teste, os desportistas reclamaram muito do Estatuto do Desarmamento. Por quê, presidente? Bom, nós precisamos distinguir, e aqui me parece que não seria o foco, o problema do desarmamento da população brasileira. Eu não vou omitir a minha opinião a respeito, porque eu sou presidente de uma confederação que trata exclusivamente do tiro esportivo. Então, E são duas situações completamente diferentes. Perfeito. E há uma luta muito grande da Confederação, no sentido de esclarecer a população brasileira. Eu aproveito aqui também para procurar esclarecer o deputado Luiz Paulo, que já disse que ele é a favor da política do desarmamento, que são duas coisas diferentes. O tiro esportivo deveria ser tratado pela legislação de uma maneira diferente, mesmo porque, já colocado pelo deputado, que ele não sabe distinguir uma arma calibre 45 de uma arma calibre 22. É uma diferença enorme. E o tiro esportivo, ele utiliza no máximo, nas disciplinas olímpicas de carabina-pistola, armas calibre 22. A maior parte do tiro olímpico é de chumbinho, ou seja, armas, e nós chamamos equipamentos, até para distinguir a arma, equipamento de pressão. Nenhum bandido utiliza esse armamento para assaltos, para cometer delitos, etc. Utiliza, sim, as armas pesadas, e até 45 é pouco. Eles utilizam outros equipamentos contrabandeados do exterior. Não tem absolutamente nada a ver com tiro esportivo. Pois não, o senhor ainda quer... Essa é a diferença, assim, fundamental entre a questão do equipamento. Tanto é que nós não tratamos armas. Nós tratamos até para evitar de equipamento, naturalmente. Isso. E até uma dificuldade muito grande também na aquisição desse equipamento. Por isso que os atletas do tiro reclamam, e não apenas os nossos atletas olímpicos,
mas a comunidade toda do tiro esportivo brasileiro. Então, para adquirir equipamento, aqui nesses jogos, se me permite, o deputado, eu não quero, eu não quero tomar conta. Não, por favor, presidente. Mas é uma oportunidade ímpar claro, que nós temos de colocar esse assunto em pauta. Aqui no Brasil, por exemplo, um atleta nosso, pelo Estatuto de Desarmamento, ele só pode adquirir um equipamento, ou seja, uma arma, com 25 anos de idade. 25 anos de idade. O caso, por exemplo, Felipe Vô, que foi trazido aqui como uma das grandes esperanças do Brasil em medalha olímpica agora, nesses jogos que se avizinham, ele tem 23 anos de idade. Ele consegue comprar o equipamento dele porque ele é militar, ele é sargento do Exército, e o Estatuto do Desarmamento faz essa distinção. Ao passo que atletas de outros países que vieram aqui com idade igual ou inferior à do Felipe Vô, tiveram resultados excepcionais, inclusive no pódio. Então, essa é uma diferença muito grande que nós temos entre o brasileiro e o estrangeiro. Perfeito. Deputado Luiz Paulo, no Estatuto do Desarmamento não há distinção do atleta para o cidadão comum. Eu queria que o senhor tocasse nesse assunto e no que disse também o presidente, por favor. O Estatuto de Desarmamento é de 2003. Houve uma grande consulta popular para ver se o povo brasileiro era a favor do desarmamento ou não. Uma campanha muito forte, participei dela. Fui vencido. E o Estatuto de Desarmamento passou a ter no Congresso Nacional duas linhas absolutamente radicais. A bancada da bala e a bancada totalmente contra qualquer armamento. E essas radicalizações cortam aquilo que eu chamo do bom senso. Dizia o filósofo Lao Tse que muitas vezes a gente tem que buscar o caminho do meio. Olha, tem razão o presidente que o tiro esportivo é uma competição olímpica. Então, o Estatuto de Desarmamento tinha que ter uma exceção para isso. E considerar, inclusive, que isto não fosse arma, fosse dispositivos de competição. Equipamentos de competição. E não poderia ter um limite de idade até porque a maioridade não é 25 anos, né? Então estão se inventando uma maioridade que não é 25, é 18. Né? E desde que aquele cidadão tivesse, um termo que a gente usa no meio do povo, federado com qualquer idade, tivesse lá a carteirinha bonitinha da federação, com qualquer idade, ele teria direito de adquirir o seu equipamento de competição. Essa exceção é que precisa ter no Estatuto de Desarmamento. Senão é uma burocracia imensa e 90% dos atletas de competição ou serão do Exército, ou serão da Marinha, ou serão da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil. Por quê? Porque pode ter porte de arma e pode comprar arma. Quando a gente não está falando de arma, está falando, né, de equipamentos de competição. Com certeza. Para poder ser registrado como atleta profissional de tiro, há que se procurar uma das portarias do Exército e que especifica essa modalidade, que comporta ainda caçadores e colecionadores. Apesar dessa atribuição, a lei continua sendo muito rígida no Estatuto do Desarmamento. A portaria serve apenas para centralizar a organização e o cadastro dos registros, além da fiscalização e a reavaliação para a concessão de porte, que deve acontecer anualmente. Isso tudo, presidente Durval, deveria ser tudo, como disse o deputado, ter as suas exceções, conforme o senhor também frisou, para que a burocracia fosse menor e nós tivéssemos mais atletas de tiro esportivo no país? Perfeito. Eu até... fico satisfeito de ver a posição do deputado Luiz Paulo, isso nos conforta muito em busca
de uma solução através de um bom senso. Eu vi que ele, não é, que luta, e é preciso, não é, que se respeite as posições das pessoas. Eu respeito muito, embora eu divirja de muitas, mas eu aprendi a respeitar as posições. Mas a posição do deputado Luiz Paulo me parece uma posição muito coerente, não é? Fazendo essa distinção que nós queremos distinguir. Só que no Estatuto do Desarmamento há uma previsão, Rui, como tu colocas, de que o atleta do tiro esportivo, o caçador e o colecionador, a lei remete para o Exército a fiscalização e a normatização das coisas. E aí começa a encrenca nossa, não é? Porque nem sempre o Exército coloca nas suas portarias disposições favoráveis a isso, porque aí eles competem a fiscalização. E até eu entendo, já que nós não temos condições de fiscalizar amplamente, vamos dificultar as coisas. E então, me parece que o Estatuto do Desarmamento, ou a nova a lei que virá substituir, ou através de emenda, seja lá o que for, deveria ser mais abrangente nessas questões, não pura e simplesmente delegar ao Exército a elaboração de portarias, etc. Isso sem, não, fiscalização tudo bem, essa parte não há dúvida. Mas que no próprio Estatuto se estabeleçam coisas para que não haja uma burocracia excessiva. Então isso aí me parece que deveria ser através da legislação. E veja bem, apenas a título de esclarecimento ou de informação, e eu costumo colocar isso, que é muito importante, os Jogos Olímpicos, deputado Luiz Paulo, tiveram seu início lá no século anterior, através do Barão de Coubertin. Foi o Barão de Coubertin chamado pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Barão de Coubertin, pouquíssima gente sabe, era atleta do tiro esportivo, 7 vezes campeão francês de tiro. Portanto, os Jogos Olímpicos da Era Moderna iniciaram dentro do tiro esportivo, razão pela qual todas as edições dos Jogos Olímpicos, a primeira medalha em disputa é a do tiro, como vai ser aqui em homenagem ao Barão de Coubertin. Perfeito. Na volta, eu vou perguntar ao deputado Luiz Paulo, que é legislador, para falar desse tema, da mudança, emenda, o que pode ser feito para, claro, minimizar esse problema para o atleta do tiro esportivo. Já, aqui no Arena Esportiva. Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos voltando com o tema da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Estatuto do Desarmamento. Presidente Durval Barlém já deu a sua exposição e eu agora vou perguntar ao senhor, deputado Luiz Paulo, sendo da Assembleia Legislativa, mas conhecedor das leis também em função do Congresso Nacional, que é uma lei federal, o Estatuto do Desarmamento. Emenda, o que pode ser feito para tentar minimizar esse problema para os atletas, distinguir o civil do atleta? Antes eu queria dar um esclarecimento. Pois não. Há alguns anos atrás, eu participei fortemente aqui, me lembro que participava também o deputado Marcelo Freixo, da CPI das armas. O que a gente buscava nessa CPI? Saber a origem das armas que ostentavam principalmente os narcotraficantes do estado do Rio de Janeiro. E diversas origens a gente verificou. Primeiro, grande fabricação nacional, exportava e depois a arma voltava. Depois, roubo de armas em quartéis em quantidade. Contrabando de armas também não produzidas aqui. E até mesmo, pasme, armas que derivaram de colecionadores. Mas jamais, nessa CPI, teve algum caso de algum equipamento ligado à competição esportiva do tiro.
passou isento disso tudo. Então, qual é a saída? Eu acho que mexer no Estatuto do Desarmamento, com essas duas linhas profundamente radicais e contundentes uma contra a outra, não me parece oportuno. Me parece oportuno que criasse uma legislação específica para a competição. E essa legislação específica para a competição tivesse apartada do Estatuto do Desarmamento. Porque se você vai discutir e vai legislar sobre competição de tiro, você não está entrando no mérito em armamento nem desarmamento. Você está entrando no mérito de prática esportiva. Entendeu? Então, eu acho que esse que seria um caminho salutar, porque não está se discutindo arma, está se discutindo dispositivos, né, equipamentos de competição. Então, eu acho que seria uma legislação específica para o Congresso Nacional apreciar. Ainda mais agora, no meu entendimento, com esse mote importante das Olimpíadas, com o tiro abrindo a competição, né? E seguramente com o Brasil fazendo sucesso no sentido de se sair bem nessas competições, né? Eu acho que seria um momento bastante importante de trabalhar essa questão. Para os esportistas, o Estatuto do Desarmamento, em conjunto com o Estatuto da Criança e também do Adolescente, traz realmente problemas, né? Em função disso aí, na dificuldade de compra de munição, surgimento de novos valores do tiro esportivo. Menores de 18 anos não podem empunhar a arma de fogo. Assim, os atletas do Brasil, eles se veem em desvantagem com os competidores de outros países que começam muito cedo na modalidade. É por aí também, presidente? Claro que sim. Em relação do Estatuto da Criança e do desarmamento? Claro que sim. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, porque não se prepara um atleta, principalmente do tiro esportivo, em 1 ano, 2 anos, 5 anos. É uma vida inteira de preparação. Então, hoje nós temos alguns atletas atirando com idade inferior a 18 anos, porque obtém uma liminar na justiça, são pouquíssimos. Mas eu sou advogado, é um problema que não deveria acontecer, né? Necessitar-se socorrer do judiciário para poder ter uma atividade salutar, que é do tiro esportivo. Uhum. Então, há necessidade, sim, de se alterar toda essa legislação para permitir nos moldes, não é, sugeridos pelo deputado Luiz Paulo. Conta com o aplauso da Confederação Brasileira, sim. Acho até a ideia, tenho certeza, uma ideia excelente no sentido de que se faça uma legislação específica, até para não se confundir as coisas naquele emaranhados de artigos. Não, isso é para o tiro esportivo, isso é para a defesa pessoal, vale aqui, não vale lá. Se tiver uma legislação específica para isso, não haverá dúvidas nenhuma com relação à sua aplicação. Acho que é por aí. E mesmo porque, diante dessa colocação que o deputado está trazendo e que a gente sabe que é assim mesmo, existem posições muito radicais no Congresso com relação a favor, não é? Que é a bancada da bala, e a outra, não é? Que eu não sei como chama a outra bancada, da paz, do amor, não sei o que e tal. Mas, com isto aí, eu tenho certeza que tanto uma bancada como a outra não se oporiam, não é, uma legislação específica, porque não é objeto da guerra existente entre os dois lados, com relação ao tiro esportivo, como bem colocou o deputado Luiz Paulo, que se coloca, não é, claramente, e até tem o meu respeito total, porque ele contraria, e sendo político, ele está contrariando a vontade com a sua posição contrária ao armamento, a maioria da população brasileira, e por isso ele merece todo o meu respeito, porque ele veio aqui e coloca abertamente a sua posição. E ele, sendo a favor do desarmamento, ele não se colocou de maneira muito clara
que é a favor da prática do tiro esportivo. Então, essa solução aí me parece a mais adequada. E também, deputado, além do Estatuto do Desarmamento, o senhor vê que há uma correlação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que proíbe também a utilização de arma. Sim, né? mas olha só, quando você construiu o projeto de lei, você bota um artigo que o objeto desta lei fica excepcionalizado do Estatuto do Desarmamento e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, o legislador resolve isso em fração de segundo. A lei nova revoga a lei anterior em tudo aquilo em que colidir. Não há necessidade nem de colocar lá a célebre expressão revoga-se as disposições em contrário. Não, isso não pode mais. Porque nem... A lei complementar não permite mais. Mas a nova prevalece sobre a anterior. Mas isso é uma maneira que encontrariam. É facílimo, né? Excepcionalizar. O Estatuto de Desarmamento continua como está, o Estatuto da Criança e Adolescente como está, e a prática do tiro esportivo fica excepcionalizado dessas duas leis. E feito isso com uma legislação específica, certamente nós vamos resolver um outro problema atualmente existente, que não se resolve em função da junção do tiro como um todo, da defesa pessoal e o tiro esportivo. Se trata da aquisição de equipamentos no exterior. Que também é muito dispendioso, né? Exatamente. E burocrático. Exatamente, né? Equipamento e munição. Porque não há essa distinção. Havendo essa distinção, fácil se torna, porque nós não podemos, infelizmente, competir a nível internacional com equipamentos nacionais. Não há a menor possibilidade. Então, todos os nossos atletas de ponta e que estão aí, estão competindo, todos eles têm equipamentos no exterior caríssimos, não é? Mas tem. Então, se houver essa distinção, o caminho estaria aberto também para isso. Presidente, saindo um pouquinho da legislação e vamos falar propriamente do atleta, dos atletas. O Brasil tem chance de medalha de ouro, prata e bronze nos Jogos Olímpicos no tiro? Olha, é claro que uma competição não se sabe, é um imponderável. Mas os nossos atletas hoje... Porque a partir dos Jogos da Antuérpia, o Brasil nunca mais conquistou medalha olímpica em tiro esportivo. Desde 1920. E lá o Brasil obteve 3 medalhas, as 3 no tiro esportivo, ouro, prata e bronze. As 3 primeiras medalhas olímpicas do Brasil foram do tiro, de lá para cá nenhuma. Nesta competição a ser realizada aqui no Rio de Janeiro, então nós estamos, mesmo que fosse fora do Brasil, hoje as nossas equipes estão muito bem preparadas. Fato inédito do Felipe Vu, que tu citaste, ele na penúltima Copa do Mundo realizada na Alemanha, ele foi para o pódio, medalha de ouro. E isso fez com que ele passasse para primeiro lugar na disciplina dele no ranking internacional. Nunca aconteceu isso no Brasil, com brasileiro. Agora, infelizmente, ele não foi tão bem no evento teste, que foi outra Copa do Mundo. Agora ele ocupa o 3º lugar, que também é uma posição de destaque no cenário internacional. Então, mas não apenas o Felipe Vu, os 9 atletas nossos que vão competir, sendo 4 do tiro ao prato e 5 da carabina pistola, estão todos muito bem preparados e não será surpresa nenhuma se nós obtivermos as tão sonhadas medalhas, eu não estou falando medalha, falando medalhas de ouro nesses Jogos Olímpicos. Claro que isso é uma expectativa apenas. E a gente torce para que isso aconteça, óbvio. O senhor é praticante de tiro ao prato? Tiro ao prato. Qual é o detalhe que tem para o esportista de tiro ao prato e aquele que não pratica tiro ao prato? É a concentração, a respiração? Tudo. Tudo? É um conjunto? Isso é uma coisa comum ao tiro. Não, o problema da respiração, a tensão, a preparação toda. A diferença entre a carabina pistola, que nós chamamos, né, e o prato é que o prato é um alvo móvel e a carabina pistola são alvos fixos.
Então são disciplinas completamente distintas, mas todas elas assim maravilhosas. Quem vai assistir a primeira vez, adora, fica fã, é muito bonito. Em rápidas palavras, porque a gente está em cima da hora, presidente, por que a sua preferência do tiro ao prato, em vez do tiro fixo? Porque eu tive início com meu pai. O meu pai era praticante, meu pai foi tabelião em Caxias, poeta e tal, e atleta do tiro. E eu, desde a mais tenra idade, eu acompanhava ele, foi campeão de tiro, a minha cidade, e a partir daí nasceu uma paixão muito grande. E eu iniciei a prática, então, no tiro ao prato. Perfeito. Deputado Luiz Paulo, sua sugestão foi muito bem aceita pela CBTE, pelo presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Agora é esperar que o Congresso Nacional possa também fazer a parte dele e mudar, né? Também. Não, eu evidentemente sou deputado estadual, mas vou procurar fazer um esboço e entregar a deputados federais da minha bancada para ver se eles não desejam aperfeiçoar, né? Porque me parece que se a gente quer, de fato, né, apostar, né, nas nossas bases, nas mais diversas modalidades esportivas, e principalmente no tiro, a gente tem que facilitar tudo e não dificultar. Muito bem, estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com as presenças do deputado Luiz Paulo e do presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Durval Balen. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, a TV do povo fluminense.